Olá, Alessandra. Meu nome é Júlia e aqui estamos também com a Yasmin. A gente veio para conhecer um pouco mais sobre o que é ser um cuidador. Então, eu queria primeiro que você contasse um pouco de quem é você, um pouco da sua história. Eu sou a Alessandra, eu sou mãe de 2 filhas, sou casada, tá? Eu fui cuidadora por 10 anos, hoje eu sou técnica de enfermagem, tá? E, assim, trabalho aqui na clínica, tava trabalhando lá em Artemis também, aí, assim, tava muito puxado para mim e eu fiquei só aqui e tô fazendo faculdade de enfermagem na faculdade de Anguera. E como a profissão cuidador chegou na sua vida? Foi do nada, na verdade. Eu comecei a cuidar de uma senhora que um delegado me propôs a cuidar da mãe dele. Foi uma indicação. Eu comecei limpando a casa, faxineira. E aí ele me ofereceu para cuidar da Lourdes. Então, tipo assim, ali eu vi que eu comecei a pegar amor, carinho por ela. Eu cuidei dela 10 anos. E o Márcio falou para mim, meu patrão, Alessandra, se fosse você vai fazer enfermagem ou um curso de cuidador, você tem jeito, você tem carinho pela minha mãe, enfim. E assim foi me despertando a curiosidade de aprender mais. E foi onde que eu fui e fiz o curso de técnico de enfermagem. E o que te move para exercer essa profissão todos os dias? Você enxerga assim com outros olhos, tipo que eles dependem, eles precisam de ajuda, sabe? Eu penso lá na frente na minha mãe, assim, eu vejo minha mãe lá na frente, tipo assim, se você parar pra pensar, hoje minha mãe tá com 65 anos e eu já me preocupo, no caso, tipo assim, logicamente que a gente vai cuidar, mas eu falei ontem pra uma amiga, a gente trabalha, a gente tem nossa vida, eu tenho medo, assim, eu quero cuidar dela, você entendeu? Eu tenho medo de eu não ter esse tempo para me proporcionar esse carinho, esse afeto pela minha mãe, assim, por causa da vida financeira, mas assim, eu acho que é o amor, porque eles voltam, eu vejo assim que eles voltam a ser uma criança e precisa de cuidados, tanto uma troca de fralda, um banho, uma comida, tudo eles voltam a depender da gente, então você tem que ter amor na profissão. Existe algum momento da sua trajetória que te transformou dentro da profissão e até mesmo como pessoa? Não, não. Graças a Deus não. Assim, sempre tudo tranquilo, sabe? Assim, eu não tenho nada que questionar sobre isso. Nada. E quais são os valores que você colocaria que são mais importantes quando alguém se torna um cuidador? É que nem eu falo, para se tornar um cuidador, tipo assim, porque eu já passei por vários lugares. Então, tipo assim, você vê, uns faz com amor, outros não fazem. E se for para você fazer por fazer, não faz, sabe? Porque eles são indefesos de tudo, de tudo. Então, eu acho que é o amor, o respeito por eles e o carinho mesmo, a dedicação. Eu falaria isso, sabe? Porque se for porque eu preciso trabalhar, não faça, entendeu? Porque assim, eles têm uma necessidade bem grande. Eles precisam de carinho. Tem paciente que até chora pra gente, que sente, tipo, não aqui, mas já aconteceu em clínica de chorar, que sente falta do filho, sente falta da família. E assim, e a gente tá ali, porque tem clínicas que você trabalha que já abandonou. Tipo, paga ali por tá e esquece do resto, sabe? Então, tipo assim, eles voltam a ser. Eu falo assim, eles são muito carentes, sabe? Eles precisam mesmo de atenção, de amor, respeito, né? Eu acho que o respeito por eles, independente, tem que ter respeito independente de quem for aqui dentro,
Se for um mais simples, um mais lá, a vida mais estável, outra, então eu acho que o amor é tudo, o respeito por eles. E como você lida com as questões emocionais do seu trabalho? Olha, hoje eu vejo normal, hoje eu encaro normal. Mas essa senhora que eu cuidei dela por 10 anos, quando ela morreu, eu tipo quis dar uma depressão em mim. Que tipo assim, eu não tinha feito enfermagem ainda. E tipo, eu me apeguei tanto nela que assim, até de sábado e domingo ela ia pra minha casa, eu trabalhava na casa dela de segunda a sexta. E de sábado e domingo ela ia pra minha casa. Então a gente, tipo assim, o Márcio pagava por fora. E assim, eu me apeguei muito. Eu me apeguei demais a Lourdes, então eu sofri muito com a perca dela, sabe? Então, tipo assim, hoje eu encaro, assim, hoje eu aprendi no meu curso a gente a separar, né? Porque a gente não pode se entregar, porque se a gente se entregar a cada um deles, a minha prima, por exemplo, vou falar assim, dentro do assunto, que ela teve depressão, ela se afastou do hospital, sabe? Por causa de um bebê. Então eu falo assim, ou ela trabalha ainda no mesmo hospital, mas assim, a gente se apega. Infelizmente. E hoje eu aprendi a lidar mais, a ser um pouquinho mais, tipo, mais fria, mais relevar a situação e enxergar de uma outra maneira, senão você sofre. Muito obrigada pelo seu depoimento pra gente. Imagina. Quando eu comecei a ser cuidadora, eu não tinha experiência nenhuma. Eu comecei em 2016, numa outra clínica que trabalhei. E daí por diante eu gostei dos cuidados, eu gostei de cuidar deles, porque eu parei para pensar que eles são, tipo assim, a gente são a família deles, né? Então ali a gente tem que cuidar com carinho, com amor, né? E eu gostei dessa profissão minha, então eu tô nessa carreira aí já tem aqui uns 10 anos para mais que eu tô. E como a profissão de cuidador deu início... Opa, desculpa. E o que te move a exercer essa profissão todos os dias? É o amor, eu acho. É o amor, é estar junto com eles, cuidar. Isso me move, assim, ficar com eles todos os dias. Existe algum momento da sua trajetória que transformou você dentro numa questão profissional ou até mesmo como pessoa dentro da profissão? Como assim? Não entendi. Dentro da sua trajetória como cuidadora, teve algum momento que te marcou como profissional ou como pessoa? Várias coisas, eu acho. Eu acho que foi várias coisas. Foi, assim, a passagem da vida deles, que a gente conversa, entendeu? Eles têm um histórico de vida. E aí fez com que eu me sentisse no lugar deles, entendeu? E isso me comove muito, porque cada um tem a sua história. E a história deles às vezes me comove. E quais são os valores que você julga mais importante para ser um cuidador? Qual o quê? Valores. Eu acho que, assim, é tudo. Tem, assim, um específico para falar, assim, de valor, entendeu? Eu acho que é em geral. E como você lida com os desafios, principalmente emocionais, dessa profissão? É assim, com bastante cautela, né? Porque, tipo, tem bastantes idosos que têm Alzheimer, são históricos diferentes. Então, tipo, a gente em si tem que se controlar, entendeu? O emocional da gente, né? Porque tem uns que chega assim, fica repetindo as mesmas coisas toda hora. Eles vivem do passado deles, né? Eles recordam alguma coisa do passado. Então, isso às vezes acaba deixando um pouco a gente meio que agitado, pensando, sabe, nas coisas. Então, eu penso que é isso. Às vezes, assim, eu tento me controlar bastante, assim, emocionalmente. Entendeu? Porque eu vejo que o que eles passam, né, eu lá na frente, eu poderia passar também. E outras pessoas vão cuidar de mim, né? E pode ter o psicológico também abalado também, né? Eu penso assim. Muito obrigada pela sua participação. Olá, Rudy, meu nome é Júlia e a gente aqui também tá com a Yasmin. A gente veio aqui para fazer algumas perguntas para você, tudo bem? Tudo bem. Nos conte um pouco primeiro sobre a sua história. Quem é você? Prazer, meu nome é Ruth. Eu sou
uma pessoa que vim da periferia, fui criada só pela minha mãe. Sinto prazer pela minha profissão como cuidadora, cursando técnico de enfermagem. E tenho uma filha de 12 anos. Tenho minha mãe, uma senhora de idade de 62 anos, que isso me motiva a ser o que eu sou, eu falo que eu sou uma pessoa guerreira, pelo que já aconteceu na minha trajetória da minha vida, e essa é a Ruth. E como cuidadora, como deu início a essa profissão na sua vida? Através da minha avó. Minha avó já não está mais aqui, né, Conceição, através da minha mãe cuidar da mãe dela, né, minha avó, e isso motivou eu porque minha avó era acamada, usava sonda, e isso a minha mãe ensinou, e eu peguei gosto, e dali isso foi só assim, cuidando de idosos. E o que te move para exercer essa atividade todos os dias? Olha, eles aqui, porque é um dia, tu pode estar cansada, desanimada, aí você vê eles ali e fala, não, amanhã eu tenho que estar mais forte, com mais paciência, amor, que eles precisam. A gente está sendo paga para isso, não faz de graça, mas tipo, você pega amor por eles, então é isso. Existe algum momento da sua trajetória nessa profissão que te transformou como pessoa? Sim, escutar a história de cada um, que a gente acaba conhecendo cada um deles, cada um conta a sua história. E... como que eu posso explicar? Tipo, não tem palavras, é sentimento. É isso. E quais são os valores que você julga mais importante para ser um cuidador? Vida, porque você está lidando com vida, você tem que ter, assim, todo mundo tem seus problemas, suas dificuldades, mas para eles você tem que mostrar firmeza, incentivo, deixar deles desanimar. É isso aí, é o que eu penso, né? E bola para frente. E como você lida com as questões emocionais desse trabalho? É assim, você não pode ter que seu psicológico abalado, é tipo assim, você tem seus problemas, deixa lá fora e foca aqui, esquece os problemas, que nem todo dia todo mundo tá bem, tô zen, que sonho, não, esquece, você entrou aqui, você esquece do seu problema lá fora e foca aqui e vida que segue. A partir do momento que eu cumpri minhas 12 horas, é a mesma coisa, tirar um fardo e falar, venci esse dia, amanhã tem mais, e é assim, não tem o que fazer. E é isso. Muito obrigada pela sua participação. De nada, foi um prazer receber vocês aqui. Voltem. Claro.